Boa noite, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Conforme nos esclarece a nossa doutrina espírita, não existem seres privilegiados da criação. Todos nós fomos criados exatamente da mesma forma, simples e ignorantes, como um princípio inteligente, contendo potencialmente o germe da perfeição íncito em nós, mas que necessita ser desenvolvido a partir dos nossos próprios esforços, a partir das nossas próprias escolhas. E nesse sentido, conforme nos esclarece a questão de número 119 do Livro dos Espíritos, não passamos necessariamente pelo estágio da maldade. Todos nós passamos necessariamente pelo estágio da ignorância, porque fomos criados sem conhecimento, simples. Mas desde os momentos iniciais, fomos convidados a buscarmos abraçar a lei fundamental, que é a lei do amor, e com isso buscarmos o nosso crescimento de maneira harmônica, porque integrados ao nosso Pai Celestial. Aqueles de nós que atenderam a este convite celestial, conforme nos esclarece a questão de número 132 do Livro dos Espíritos, poderíamos ser assemelhados aos bons alunos, porque teríamos crescido de maneira mais rápida, não havendo a necessidade de repetição de lições. Mas ainda assim, tivemos ou teríamos a necessidade de passarmos por várias experiências encarnatórias, porque não se torna possível alcançarmos a luz ao término de uma única existência, porque são tantas as áreas da nossa individualidade que precisamos buscar desenvolver, que aquilo que imaginamos ser a perfeição, em verdade, longe está de ser a perfeição. Daí porque a reencarnação é um fundamento das leis divinas, uma verdade indispensável para que nós possamos compreender a justiça divina em todo o seu esplendor, em toda a sua grandeza. Porque somente através da reencarnação compreenderemos quando Cristo nos asseverara que nenhuma de suas ovelhas ficaria pelo caminho, que nenhum de nós, portanto, ficaria pelo caminho. Então, tivemos a oportunidade de, desde os momentos iniciais do nosso processo evolutivo, abraçarmos essa lei fundamental do amor. Contudo, ao observarmos a realidade do nosso planeta Terra, ao buscarmos observar a realidade de nós mesmos, excetuando aqueles espíritos missionários que aqui encarnam para nos dar as lições no campo da amorosidade, excetuando esses espíritos, nós outros não abraçamos esse convite fundamental do amor desde os momentos iniciais do nosso processo evolutivo. E com isso, muitas vezes, nos enveredamos pelo orgulho, pelo egoísmo, por uma visão ainda materialista da vida, caminhando, portanto, temporariamente, nesse espaço da maldade, nesse espaço da ignorância, procrastinando, deixando para o amanhã o caminhar em direção à luz. Razão pela qual os conflitos, os problemas se fazem tão presentes, não apenas sob o nosso aspecto individual, mas sob o aspecto da sociedade na qual nós nos encontramos inseridos. Porque, ao observarmos as leis divinas, é importante percebermos que, assim como ocorre com a legislação humana, quando nós não cumprimos os seus mandamentos, existe consequência, existe a sanção. E no tocante à legislação divina, quando nós não a observamos, as consequências que se apresentam diante das nossas vidas são as dores, são as dificuldades, são os conflitos.
não porque Deus quer nos punir. Nós temos a plena convicção que Deus é amor. Mas esses conflitos, esses desassossegos, esses problemas, eles tornam-se necessários no estágio evolutivo em que nos encontramos, como um sinalizador de rotas, como um balizador de condutas. Porque apenas a partir do momento em que as dores se fazem mais presentes em nossas vidas, é que nós paramos para refletir acerca dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas preferências, e nos permitimos voltar ao caminho adequado dentro da nossa vida. Portanto, essas dificuldades, elas devem representar uma oportunidade de mudança, uma oportunidade que nós temos de renovação. Porque se nós não aproveitarmos essas oportunidades, nós vamos continuar muitas vezes a nos enveredar nesses caminhos do equívoco e com isso trazermos ainda mais problemas, mais dificuldades, mais conflitos. Até que vai chegar um determinado momento em nossas vidas que a nossa doutrina chama de saturação da maldade, onde a gente não consegue mais continuar sofrendo tanto e caímos em nós mesmos acerca da necessidade que temos de buscar a nossa mudança. A grande questão que devemos sempre buscar refletir é por que deixar para o amanhã essas escolhas que nós podemos fazer no hoje. Então, a temática desta noite, que trata da culpa e da responsabilidade, ela é uma temática que fala muito perto, muito próximo à vida de cada um de nós, porque ela está relacionada à maneira como nós conduzimos a nossa existência, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos conflitos, a maneira como nós nos relacionamos com os erros que praticamos no dia a dia. E aí, nesse sentido, nós precisamos inicialmente observar que, conforme nos esclarece a questão de número 615 do Livro dos Espíritos, as leis divinas, elas são imutáveis e elas são universais. Porque como elas são provenientes da soberana justiça e amorosidade do nosso Pai Celestial, elas se apresentam sempre da mesma forma. Então, diferentemente do que ocorre com a nossa legislação humana, que vai mudando, que vai evoluindo, na medida em que nós também evoluímos, a legislação divina, ela se apresenta sempre da mesma maneira, calcada nos mesmos fundamentos, calcada nos mesmos pilares. E conforme nos esclarece a questão de número 621, essas leis divinas, elas se encontram materializadas, elas se encontram gravadas na nossa própria consciência. Então não há necessidade de nenhum aparato externo para nos fiscalizar. Às vezes a gente via aqueles filmes, aquelas representações, do juízo divino, onde éramos submetidos aos tribunais, E essa questão ela é muito esclarecedora a nos demonstrar que não há esse aparato externo. Na verdade, as leis divinas elas se encontram materializadas, gravadas na nossa própria consciência. Contudo, essa materialização, essa gravação das leis divinas em nossa própria consciência faz com que nós não consigamos escapar dessas leis. Porque como a consciência ela nos observa diuturnamente, às vezes nós conseguimos fingir para os outros virtudes que não temos, às vezes a gente consegue fingir para os outros, escondendo os nossos próprios vícios, mas a gente não consegue fingir em relação a nós mesmos. A nossa consciência ela nos observa a todo momento, a todo tempo. E quando nós buscamos cumprir a lei de amor, quando nós buscamos nos esforçar para sermos pessoas melhores a cada dia, nós somos premiados com a paz de espírito, com a tranquilidade, inerentes àqueles que estão no bom combate.
inerentes àqueles que estão se esforçando para caminhar em direção à luz. Mas quando nós damos espaço aos nossos vícios, às nossas fraquezas, né? Ainda tendo esse olhar para a vida imediatista, materialista, ainda norteando a nossa existência, muitas vezes com a perspectiva do orgulho, do egoísmo, como não estaremos em sintonia com as leis divinas, como esses comportamentos representam uma inobservância das leis divinas, virão os conflitos, virão as dificuldades, em razão de nós não estarmos cumprindo com esses mandamentos que se encontram gravados na nossa própria consciência. E aí, ao observarmos essa questão dos conflitos, né, psicológicos, dos conflitos que vivenciamos muitas vezes em nossas vidas, importa que percebamos inicialmente que esses conflitos não são necessariamente ruins. Não é algo necessariamente ruim os conflitos, porque a presença dos conflitos em nossa vida significa dizer que a nossa consciência ela está funcionando e que a nossa consciência ela está nos cobrando a mudança, nos cobrando a renovação. A grande questão é que muitas vezes nós não conseguimos lidar bem com estas situações. A gente não consegue aproveitar esses momentos que estamos tendo para termos uma nova postura diante das nossas vidas. E aí entramos muitas vezes em um ciclo onde nós erramos, nos erramos, nos sentimos culpados, erramos novamente, nos sentimos culpados novamente e ficamos como se fosse um curto-circuito onde ficamos sempre vinculados ao erro e ao sentimento de culpa, ao erro e ao sentimento de culpa, sem nos permitir olhar para frente, sem nos permitir percebermos que somos muito mais do que esses equívocos, e somos muito mais do que esses deslizes. Então, em verdade, os conflitos eles devem representar para todos nós uma oportunidade de renovação, uma oportunidade de mudança. E para que possamos bem aproveitar esta oportunidade de renovação, de mudança, torna-se fundamental verdadeiramente interiorizarmos essa premissa que fora tão claramente nos apresentada pelo Cristo e nos relembrada pela doutrina espírita, que Deus é amor, que Deus é Pai, que Ele nos acolhe, que Ele nos aceita como nós somos. Porque ainda muitas vezes cultivamos um olhar para o nosso Pai Celestial calcado naquelas interpretações inadequadas do Velho Testamento, como sendo um Deus punitivo, como sendo um Deus rancoroso. E isso enseja, nos momentos desses conflitos, dessas dificuldades, uma perspectiva para a nossa vida, como se o sofrimento, por si só, fosse um instrumento de libertação. Como se aquelas dificuldades tivessem que ser alimentadas em nossa vida para que nos libertássemos dos equívocos. Quando, em verdade, a nossa doutrina espírita ela nos esclarece que o instrumento de libertação é o amor, que o instrumento de libertação é a vivência do bem, é levarmos luz onde antes havia sombra. Então, a observação, a interiorização dessa premissa, né, de um Deus de amor é fundamental para que possamos construir uma tranquilidade em nossas vidas, para que ao passarmos por estas situações de conflito, nos permitamos olhar para frente, nos permitamos seguir adiante, percebendo que no estágio evolutivo em que nos encontramos, infelizmente, o erro, né, ainda faz parte do processo, que ainda nós vamos cair em tentação diversas vezes,
mas que ao fazermos isso, nós temos que nos permitir caminharmos em direção à luz, buscando o nosso processo de renovação através da prática do bem, através do exercício do bem. Através desta maneira é que nós verdadeiramente vamos nos libertando dos equívocos, das falhas que ainda remanescem em nós mesmos. Porque, conforme nos esclarece o livro O Céu e o Inferno, na parte que trata do chamado Código Penal da Vida Futura, quando nós nos equivocamos, quando nós erramos, o primeiro estágio para que possamos buscar um processo de libertação é o arrependimento. O primeiro estágio é esse. Verdadeiramente percebermos que aquela conduta que praticamos, ela foi inadequada, que ela foi uma conduta errada. Então, nos arrependermos. E como uma consequência natural do arrependimento, vem a expiação. Ou seja, vem as dores, vem os conflitos, vem o desassossego, porque nos percebemos, em relação às dores que causamos aos nossos semelhantes, aos problemas que ensejamos para nós mesmos. Então, isso gera por si só um processo ali de expiação, em decorrência de termos caído em nós mesmos, no sentido de percebermos o equívoco da conduta que praticamos. O grande problema é que esse segundo estágio da expiação, ele não representa o estágio de libertação. Conforme nos esclarece o Código Penal da Vida Futura, para que nos libertemos do equívoco, temos que ir para o terceiro estágio, que é o da reparação. E essa reparação se dá com a prática do bem, se dá com o exercício do amor. Ocorre que muitas e muitas vezes, ao passarmos por essas situações de conflito, de desassossego, nós ficamos presos no segundo estágio, no estágio da expiação, no estágio desse desassossego íntimo, onde nós nos vinculamos ao passado, nós nos vinculamos ao equívoco por nós praticado e não nos permitimos olhar para a frente. E aí é como se a gente estivesse dirigindo um carro olhando só para o retrovisor, porque a gente fica preso ao passado, a gente fica preso ao erro, ao equívoco cometido e não nos permitimos olhar para a frente. E a nossa doutrina, ela nos esclarece que para que saiamos desse estágio que nós mencionamos há pouco, de curto-circuito, de erro, arrependimento, erro, sofrimento, temos que buscar o processo de reparação, vivenciando o bem, espalhando o amor, onde antes espalhávamos conflitos. Mobilizando as nossas energias, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, para nos vincularmos ao nosso lado luz. E desta maneira, dando passos iniciais fundamentais, para nos libertarmos da sombra, para nos libertarmos dos vícios que ainda nos caracterizam. Então, essa questão da culpa, ela é uma temática que fala muito próximo das nossas vidas. Porque como ordinariamente nós ainda erramos, nós ainda nos equivocamos, e como a nossa consciência ela nos cobra a mudança, diuturnamente nós vivenciamos esse processo da culpa, de estarmos ali tentando lidar com esse desassossego íntimo, com essa necessidade que temos de nos libertarmos desses vícios. Ocorre que essa culpa ela não deve ser uma culpa tóxica, ela não deve ser uma culpa que nos prenda ao erro, que nos prenda ao ontem. Ela deve ser um processo para nós de libertação, um processo para nós de renovação. E vejamos que ao falarmos dessa temática da culpa, importa percebermos que ela pode se manifestar em nossas vidas de duas maneiras diferentes. Porque existe uma primeira maneira que a gente pode demarcar, que é chamada culpa consciente, que são aquelas situações onde a gente sabe exatamente
quais são os nossos erros. A gente sabe quais são os nossos equívocos. A gente consegue identificar, do ponto de vista racional, onde é que estão os nossos problemas. Só que nós não conseguimos nos perdoar. Nós não conseguimos, vamos assim dizer, digerir aquele erro por nós cometido. A gente não consegue aceitar aquela falha por nós praticada. E com isso nós ficamos aprisionados por aquele sentimento de culpa. É a culpa consciente. Mas ainda há uma outra forma de culpa que se manifesta em nossas vidas, que é a chamada culpa inconsciente, que são aquelas situações em que, às vezes, a gente não consegue identificar qual é a raiz das nossas dores. A gente não consegue racionalmente identificar o que está acontecendo com as nossas vidas. Qual é o fundamento dessas dores, desses problemas que nós estamos a vivenciar? Essa culpa inconsciente, muitas vezes, ela se manifesta nas nossas relações, às vezes, mal resolvidas no nosso ambiente familiar, com um ente querido, ou em outros aspectos da nossa existência, onde a gente não consegue se portar, se comportar como nós gostaríamos de fazê-lo. Mas, olhando esse espectro, né, da nossa relação familiar, muitas vezes nós vamos encontrar nessas relações o processo da culpa inconsciente, onde a gente tem uma relação ali turbulenta, às vezes com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge, às vezes com o filho, com a filha, às vezes com a mãe, com o pai, uma relação onde o amor e o conflito eles se alternam. E a gente sabe que deve amar aquela pessoa, mas intimamente a gente sente que não ama como deveria amar. E isso nos gera um processo de culpa, isso nos gera um processo de desassossego da alma. E a gente não consegue muitas vezes lidar com estas situações, problemas que estamos a vivenciar. E nesse sentido, a nossa doutrina espírita ela nos apresenta uma luz fundamental para essas situações, porque ela vai nos esclarecer acerca da verdade da reencarnação e nos demonstrar que essa dádiva do esquecimento do passado, né, nos possibilita esse recomeço nessa experiência reencarnatória em melhores condições. Porque se lembrássemos de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer nas experiências anteriores, seria muito mais difícil para nós conseguirmos caminhar em direção à luz. Mas apesar de não lembrarmos conscientemente daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, a bagagem reencarnatória, ela se encontra gravada em nosso íntimo, em nosso eu mais profundo, no nosso inconsciente. E essa bagagem reencarnatória, ela dita as nossas possibilidades evolutivas e ela se manifesta diuturnamente, através das nossas preferências, mas também através dessas nossas relações mal resolvidas, através dessas nossas relações turbulentas. Então, ao vivenciarmos esses processos, devemos buscar construir um olhar para a vida de muita tranquilidade, de muita serenidade, percebendo que o convite nestas situações é buscarmos vivenciar o amor, é buscarmos construir relações no campo da afetividade, que na maior parte das situações, lembrarmos do passado não nos ajudaria em nada, mas que devemos buscar focar no presente e percebendo que se estamos a vivenciar essas situações turbulentas, isso não se dá por acaso e que cabe a nós darmos quantos passos se façam necessários para construirmos relações de afetividade, relações de amorosidade com estas almas, com esses espíritos. Ao fazermos isso, nós vamos conseguindo construir uma tranquilidade, uma paz de espírito, para vivenciarmos estas situações com maior serenidade, nos libertando, portanto, dessa perspectiva de uma culpa tóxica que nos aprisiona ao passado, que nos aprisiona ao erro, e buscando construir um olhar de responsabilidade para com a vida, que é o que a nossa doutrina espírita nos propõe.
nos libertarmos dos sentimentos de culpa e construirmos uma perspectiva de responsabilidade para com a vida. A construção desse olhar de responsabilidade. Nos lembrando, daquilo que o Cristo nos asseverara, que a quem mais foi dado, mais será cobrado. E que, portanto, nós espíritas temos uma responsabilidade maior nas nossas vidas, porque essas luzes que a nossa doutrina nos apresenta representam para todos nós uma bússola, um norte seguro que nós devemos buscar trilhar, que nós devemos buscar seguir para nos libertarmos dos erros do passado e para que possamos dar os passos fundamentais para passarmos por aquela porta estreita que nos levará a um mundo ditoso, a um mundo celestial. Mas para que possamos construir essa perspectiva de responsabilidade, conforme nos esclarece a nossa doutrina espírita, conforme nos enunciava o nosso Cristo, nós temos que assumirmos o papel de construtores do nosso próprio destino. Assumirmos a responsabilidade no sentido de construirmos uma perspectiva de amorosidade em nossas vidas. Porque a nossa doutrina espírita, ela nos esclarece que esse nosso planeta Terra, ele se apresenta para todos nós como uma grande escola das almas. Uma grande escola onde estamos tendo aqui mais uma oportunidade de recomeço, mais uma oportunidade de renovação, mais uma oportunidade de refazimento. E como toda e qualquer escola, há um planejamento para que as atividades possam acontecer. Há uma organização para que as coisas possam acontecer. E a nossa doutrina nos esclarece que há todo um planejamento reencarnatório que antecede o nosso renascimento no corpo físico. Planejamento reencarnatório este, do qual nós vamos participar mais ou menos ativamente, a depender dos nossos méritos. Porque quanto mais evoluídos formos, mais temos capacidade de opinarmos no processo. Quanto mais estivermos nos estágios iniciais, mais a espiritualidade amiga que vai organizar esse planejamento reencarnatório. Mas esse planejamento reencarnatório ele é feito levando em consideração as nossas conquistas, levando em consideração os nossos méritos, as nossas possibilidades evolutivas e levando em consideração também as nossas limitações, os nossos desafios, os nossos vícios. Então, colocando na balança as nossas possibilidades evolutivas e as nossas limitações, é feito esse planejamento reencarnatório no qual são traçados os compromissos centrais que nós teremos diante da vida, os compromissos centrais que nós teremos diante da nossa existência. Mas, ao observarmos essa questão do planejamento reencarnatório, impõe que percebamos que esse planejamento ele se encontra calcado na lei fundamental de amor. Ele se encontra calcado na lei fundamental de misericórdia. Com isso eu estou querendo dizer que nós não temos aqui uma lei inexorável da física, da ação e da reação, onde se colocava na balança simplesmente os erros e os acertos e fazia um planejamento definitivo. Não, é em conformidade com aquilo que nós temos condições de realizar. Porque o Cristo já nos esclarecia que não se colocam fardos pesados em ombros leves. O Cristo ele já nos esclarecia que a sua lei é suave, que o seu jugo é leve. Então, o planejamento reencarnatório ele leva em consideração aquilo que nós temos condições de fazer. E levando em consideração aquilo que nós temos condições de fazer, é traçado o planejamento que nós temos nesta existência, nesta vida. E esse planejamento, como é da lei divina, ele se encontra gravado na nossa própria consciência. Ele se encontra gravado
nessa lei divina que está inserida em nós mesmos. Então, uma vez que nós atendemos a esses convites, né, que a nossa consciência nos apresenta diariamente, nós vamos buscando construir uma paz de espírito, porque nós vamos buscando o nosso processo de desenvolvimento no campo da amorosidade, atendendo aos convites do bem, né, que se apresentam diuturnamente em nossa existência. Mas, se nós nos enveredamos pela área do orgulho, do egoísmo, por uma perspectiva ainda materialista, imediatista em nossas vidas, nós não vamos atendendo ao planejamento reencarnatório. Nós não vamos atendendo a esses compromissos fundamentais que nós temos diante da vida. E com isso, nós vamos atraindo para a nossa existência mais dores, mais conflitos, mais problemas. Portanto, a perspectiva de responsabilidade nos chama a atenção para aquilo que é fundamental em nossas vidas. O que é o fundamental? O que é o essencial em nossa existência? Essa é uma questão que todos nós precisamos refletir, todos nós precisamos analisar. Porque como o planejamento reencarnatório é feito individualmente para cada um de nós tem os seus próprios compromissos fundamentais diante da vida. Cada um de nós tem as suas questões centrais diante da sua existência. Mas nós podemos observar que, excetuando aqueles espíritos que têm ainda compromissos mais destacados na área da intelectualidade, na área da ciência, na área do desenvolvimento das sociedades ainda sob uma perspectiva ainda material, excetuando esses espíritos, nós reencarnamos trazendo os nossos compromissos fundamentais no campo da moralidade, no campo do amor, no campo dos sentimentos. Porque como precisamos nos desenvolver nas duas áreas do espírito, ao observarmos a nós mesmos, nós vamos geralmente constatar que já caminhamos bastante na área da intelectualidade, na área da sabedoria, na área da ciência, mas ainda estamos engatinhando no campo dos sentimentos, no campo das emoções, no campo do amor. E como nenhuma ave consegue fazer voos esplendorosos se não tiver as duas asas simétricas, da mesma forma somos nós na condição de espíritos imortais. Precisamos desenvolver as duas asas do espírito de maneira simétrica. Então, como já desenvolvemos bastante a área da intelectualidade, os nossos compromissos fundamentais na nossa vida, nesta existência, se encontram no campo do amor, no campo da moralidade, no campo dos sentimentos. Ocorre que geralmente nós não damos importância a esta área. Ocorre que geralmente a gente coloca esse campo dos sentimentos, das emoções, como um segundo plano, como algo irrelevante. E vamos ainda em uma busca frenética, né, do ter, do possuir. E quanto mais enveredamos as nossas energias nesta área, mais conflitos, mais problemas, mais desassossego nós temos. Porque como não se encontram nesta área os nossos compromissos fundamentais, a nossa consciência ela nos cobra através desses conflitos, através desses problemas. Então, para que assumamos a nossa responsabilidade diante da vida, precisamos refletir sobre o que é o essencial em nossa existência, o que é o fundamental em nossas vidas, o que é o indispensável, aquilo que nós reencarnamos para fazer, aquilo que nós reencarnamos tendo os nossos compromissos fundamentais. Uma vez que façamos essas reflexões, geralmente nós vamos constatar os nossos compromissos fundamentais no campo da família. Geralmente nós vamos encontrar esses compromissos fundamentais no campo dos deveres, das obrigações em geral, no sentido de buscarmos sermos pessoas mais responsáveis, mais cumpridoras das nossas obrigações nos diferentes ambientes em que estejamos inseridos. Então, uma vez que nós já conseguimos identificar que os nossos compromissos fundamentais estão nessa área dos sentimentos, estão nessa área do afeto,
a importância fundamental da nossa família, a importância fundamental de sermos pessoas cumpridoras das nossas obrigações, uma vez que nós já conseguimos identificar estas questões como sendo as essenciais, nós conseguiremos investir as nossas energias, o nosso livre-arbítrio, para buscarmos alcançar essas metas, esses objetivos da construção do bem, da construção do amor em nós mesmos. E ao fazermos isso, nós vamos construindo uma paz de espírito, porque nós estaremos no nosso bom combate. Nós estaremos investindo a nossa vontade, o nosso tempo, a nossa determinação naquilo que nós sabemos que é o essencial em nossas vidas. E com isso, cumprindo com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades para com a lei. Mas enquanto ainda tivermos essa perspectiva materialista, ainda quando tivermos essa perspectiva do ter, do possuir, os conflitos, os desassossegos ficarão cada vez mais presentes em nossa existência. Que possamos então, todos nós, percebermos que em razão desta lei de causa e efeito, que em razão desta lei que nos vincula ao nosso passado, mas que também nos estimula a buscarmos olhar para o amanhã em uma perspectiva diferente, nós devemos reconhecer que nós temos sim que resgatar os equívocos, os erros que nós praticamos no ontem. Nós somos escravos do nosso passado, mas nós somos donos do nosso amanhã. O amanhã depende daquilo que nós estamos a fazer no hoje. E uma vez que nós percebemos que a lei fundamental é a lei do amor, nós devemos construir uma perspectiva de libertação dos nossos sofrimentos, das nossas dores, observando que não são as circunstâncias exteriores que devem determinar se eu sou feliz ou se eu sou infeliz. É a maneira como eu olho a vida, é a maneira como eu me enxergo, é a maneira como eu enxergo a existência na qual eu me encontro inserido. Então, essa construção de um olhar de amorosidade é fundamental para nos permitirmos nos libertar dos erros do ontem, para nos libertarmos desse sentimento tão ruim para nós outros, que é o sentimento de culpa, e buscando substituir o sentimento de culpa por um sentimento de responsabilidade para com a vida. E aí a nossa doutrina espírita, ela nos apresenta essa perspectiva libertadora, porque quanto mais nós buscamos fazer o bem, menos espaço vai tendo em nós para os nossos vícios, para os nossos erros. Até que vai chegar um momento que, de tanto fazermos o bem, não vai mais existir espaço em nós para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Mas para que esse momento possa chegar, nós precisamos dar os primeiros passos. E nós precisamos querer dar os primeiros passos dentro desse processo de mudança, dentro desse processo de renovação. Portanto, meus irmãos, que possamos olhar o nosso Pai Celestial com essa perspectiva de amorosidade que o Cristo nos ensinara, que a nossa doutrina espírita nos esclarece. Que possamos olhar a nós mesmos com essa perspectiva de amorosidade, de auto-perdão, de autoaceitação, para que nos libertemos da culpa tóxica, para que nos libertemos desse olhar mais duro em relação a nós mesmos e que possamos construir um olhar de aceitação, nos aceitando como nós somos, mas percebendo que nós somos muito mais do que os nossos equívocos. Nós somos luz, mas nós precisamos desejar fazer brilhar a nossa luz, porque será desta maneira que nós vamos reparando os nossos vícios, nós vamos reparando os nossos equívocos do ontem, levando flores onde antes levávamos problemas. Muita paz, muito obrigado.